uma palavra de desprezo. Um homem humilhado, um cemitério silencioso que ouviu tudo. O que acontece quando sua arrogância desperta forças que você não pode comprar ou controlar? Prepare-se para ver um milionário perder tudo, por causa de um erro que custou mais caro que toda a sua fortuna. O telefone repousava sobre o mogno polido da mesa de Arthur Vargas, não como um aparelho de comunicação, mas como um cetro. Do outro lado da linha, uma voz hesitante tentava explicar um contratempo logístico, mas Arthur não tinha tempo para hesitações. Seus dedos tamborilavam impacientemente sobre a superfície fria da madeira. O ritmo, um metrônomo silencioso de sua própria importância. Resolva! Ele interrompeu, a voz cortante como vidro quebrado, desprovida de qualquer calor. Eu não pago você para me trazer problemas. Pago para que eles desapareçam antes mesmo de chegarem aos meus ouvidos. Entendido. O silêncio do outro lado foi resposta suficiente. Ele desligou com um clique seco, o som ecoando brevemente na vastidão silenciosa de seu escritório no último andar. As janelas panorâmicas emolduravam a cidade lá embaixo, um formigueiro de vidas apressadas que ele observava com a distância de um monarca entediado. Tudo ali, os prédios imponentes, as ruas movimentadas, as fortunas que subiam e desciam, parecia girar em torno de sua vontade, de suas decisões implacáveis. Arthur Vargas não era apenas um homem rico. Ele era um arquiteto de seu próprio universo, um universo onde a eficiência era lei e a empatia, uma fraqueza dispensável. Sua assistente, Clara, entrou na sala, deslizando sobre o tapete persa com a discrição de quem pisa em ovos. Senhor Vargas, ela começou, a voz cuidadosamente neutra. Apenas um lembrete sobre sua visita ao cemitério da Consolação hoje à tarde. A documentação do jazigo perpétuo da família precisa da sua assinatura presencial para a renovação. Arthur fez uma careta como se tivesse provado algo amargo. Cemitério? Que perda de tempo ridícula! Não podem simplesmente mandar um motoboy. Infelizmente, as regras do local exigem a presença do titular, senhor. É uma formalidade antiga. Antiga e estúpida, resmungou ele, ajeitando a gravata de seda. Quanto tempo isso vai levar? Não deve demorar mais que 20 minutos, se tudo correr bem. 20 minutos. 20 minutos de seu precioso tempo gastos em um lugar lúgubre, lidando com alguma burocracia poeirenta. Ele suspirou, o som carregado de fastídio. Prepare o carro. Vamos acabar logo com isso. Ele se levantou, o terno impecável não amassando um milímetro sequer, e caminhou em direção à porta, já pensando na reunião das 3 horas, nos milhões que estavam em jogo, nos pequenos peões que ele moveria em seu tabuleiro particular. A visita ao cemitério era apenas um obstáculo irritante, um grão de areia na engrenagem perfeitamente oleada de sua vida, um detalhe insignificante a ser varrido para o lado o mais rápido possível. Mal sabia ele que aquele grão de areia estava prestes a travar toda a máquina. O sedã preto de luxo deslizou pelos portões de ferro do cemitério da Consolação como uma pantera invadindo um jardim tranquilo. O contraste era quase cômico. O brilho metálico do carro contra a pedra desgastada dos túmulos antigos e a vegetação que teimava em crescer entre as lápides. Arthur Vargas saiu do veículo, ajeitando o paletó, o rosto uma máscara de impaciência. O ar ali era diferente, mais pesado, mais quieto, carregado com o cheiro de terra úmida e flores murchas. Ele detestou imediatamente. Seus sapatos italianos, polidos até o espelho naquela manhã, afundaram ligeiramente na terra solta do caminho principal. Ele fez uma careta de desgosto. Seguindo as vagas indicações de Clara, ele caminhou por entre as fileiras de jazigos, os olhos varrendo o local com um misto de tédio e repulsa. Foi então que o viu. Perto de um pequeno mausoléu de mármore manchado pelo tempo,
Um homem estava ajoelhado, as mãos enfiadas na terra escura. Usava roupas simples, desbotadas pelo sol e manchadas de terra. Uma pá descansava ao seu lado. Era o coveiro Elias. Seu rosto, sulcado por rugas profundas, como os caminhos daquele próprio cemitério, estava concentrado em seu trabalho, removendo ervas daninhas com uma calma que pareceu irritar Arthur ainda mais. Com licença! A voz de Arthur soou alta demais naquele silêncio, fazendo Elias levantar a cabeça lentamente. Seus olhos, surpreendentemente claros sob as sobrancelhas grisalhas, encontraram os de Arthur. Você! Arthur apontou, sem se aproximar muito, como se temesse a contaminação da poeira. Onde fica a administração? Preciso assinar uns papéis. Elias se levantou, limpando as mãos nas calças. Era mais baixo que Arthur, a postura curvada pelos anos de trabalho, mas havia uma dignidade silenciosa em seu semblante. A administração fica logo ali, senhor. Ele indicou com a cabeça em direção a uma pequena construção de pedra perto da entrada. Seguindo este caminho principal. Ótimo, Arthur respondeu secamente, já se virando. Então, parou. Algo na calma do homem, na sujeira que o cobria, ofendeu sua sensibilidade refinada. Eles não poderiam arrumar alguém mais rápido para cuidar disso aqui. Este lugar está um caos, e olhe o estado dos meus sapatos. Ele gesticulou para os próprios pés com irritação. Elias baixou os olhos para os sapatos caros, depois ergueu o olhar novamente para Arthur, uma sombra de tristeza passando por suas feições. A terra exige seu tempo, senhor, e respeito. Respeito? Arthur soltou uma risada curta e sem humor. É um cemitério, um monte de pedras e terra. O que há para respeitar? Apenas faça seu trabalho direito e mantenha o caminho limpo, pelo menos. Ele nem esperou por uma resposta. Virou as costas bruscamente e seguiu em direção à administração, os ombros rígidos de impaciência. Não viu o olhar de Elias, que o seguiu, um olhar que não era de raiva, mas de uma profunda e antiga melancolia, como se visse não apenas um homem rude, mas uma alma perdida na própria arrogância. Arthur assinou os papéis com uma caneta de ouro, mal olhando para o funcionário sonolento atrás do balcão, e voltou para o carro quase correndo, ansioso por deixar para trás aquele lugar de silêncio e poeira. Enquanto o motorista manobrava para sair, ele olhou uma última vez pelo retrovisor. Elias ainda estava lá, perto do mausoléu, uma figura solitária contra o cenário de pedras e cruzes. Quase uma estátua cinzenta. Arthur desviou o olhar, pensando já na próxima ligação, no próximo negócio. Aquele episódio, aquele homem insignificante, já estava sendo varrido de sua mente. De volta à torre de vidro e aço que era seu quartel-general, Arthur Vargas mergulhou novamente no turbilhão de sua agenda. A visita ao cemitério foi relegada ao fundo de sua mente, um incômodo rapidamente esquecido. Ele estava no meio de uma teleconferência crucial, negociando os termos finais de uma aquisição que vinha trabalhando há meses. Tudo parecia encaminhado. A vitória era quase palpável. Ele sorriu internamente, saboreando o poder. Foi então que a linha ficou muda. Não um silêncio de quem ouve, mas um silêncio absoluto, digital. Alô? Ele disse, a irritação começando a borbulhar. Nada. Ele verificou a conexão, os indicadores luminosos do aparelho de última geração. Tudo normal. Tentou rediscar. A chamada não completava. Estranho, muito estranho. Clara, ele chamou pelo intercomunicador. Verifique a linha internacional. Parece que caiu. Houve uma pausa. Senhor Vargas, a linha está funcionando perfeitamente. Acabei de testar. Arthur franziu a testa. Impossível. Ele tentou ligar para o celular do contato principal na outra empresa. Caixa postal. Tentou um número secundário. Caixa postal. Uma sensação incômoda, como um arrepio frio, percorreu sua espinha, mas ele a ignorou.
Problemas técnicos acontecem. Mais tarde naquele dia, enquanto revisavam os relatórios, sentiu o pulso estranhamente leve. Olhou para o relógio, uma peça suíça de engenharia que valia mais que o salário anual de muitos de seus funcionários. Os ponteiros estavam parados, mortos. Ele sacudiu o pulso, bateu levemente no vidro de safira. Nada. O relógio, famoso por sua precisão infalível, havia simplesmente parado. Ele o tirou irritado e jogou-o na gaveta. Que dia! Primeiro a ligação, agora isso. Coincidências irritantes. No final da tarde, ao se servir de um café expresso da máquina reluzente em seu escritório, a xícara escorregou inexplicavelmente de seus dedos. O líquido escuro e quente se espalhou sobre uma pilha de contratos recém-impressos, manchando o papel branco com uma forma disforme e feia. Droga! Ele praguejou, pegando guardanapos apressadamente, mas o estrago estava feito. 3 incidentes, 3 pequenas pedras no caminho perfeitamente pavimentado de seu dia. Nada de catastrófico, claro. A ligação poderia ser remarcada, o relógio consertado, os contratos reimpressos, mas a sequência era incomum. Arthur não acreditava em sorte ou azar, acreditava em controle, em variáveis calculadas. Aquelas pequenas falhas aleatórias o deixavam desconfortável, como uma nota desafinada em uma sinfonia perfeita. Ele balançou a cabeça, forçando-se a descartar a sensação. Era apenas um dia ruim, uma sequência de azares comuns. Nada mais que isso. Amanhã, tudo voltaria ao normal. A ordem seria restaurada. Ele se recusava a pensar o contrário, mas enquanto olhava pela janela a cidade começara a acender suas luzes noturnas, uma imagem fugaz surgiu em sua mente. O rosto tranquilo e sujo de terra do coveiro, seus olhos claros e tristes. Arthur piscou, afastando a imagem. Era só cansaço. Nada mais. O amanhã não trouxe a restauração da ordem que Arthur Vargas esperava. Pelo contrário, as pedras no caminho começaram a se multiplicar, transformando-se em obstáculos cada vez mais significativos, como peças de dominó caindo em uma sequência implacável e perturbadora. A negociação da aquisição, interrompida pela falha na ligação, azedou inexplicavelmente. A outra parte, antes ansiosa, tornou-se hesitante, levantando novas objeções, adiando decisões. Arthur sentia o negócio escorrer por entre seus dedos como areia, apesar de seus esforços redobrados e de sua lógica afiada. Foi a primeira grande rachadura em sua armadura de controle. Em seguida, um investimento considerado seguro, recomendado por seus analistas mais confiáveis, começou a despencar. As perdas não eram gigantescas ainda, mas eram constantes, uma sangria lenta e irritante em seu portfólio. Os analistas coçavam a cabeça, falando em volatilidade inesperada do mercado, mas para Arthur parecia algo mais pessoal, mais direcionado. A tecnologia, antes sua aliada infalível, parecia ter se voltado contra ele. E-mails importantes desapareciam das caixas de entrada. Apresentações cruciais travavam no meio de reuniões com investidores. O sistema de segurança de última geração de seu prédio apresentou falhas intermitentes, disparando alarmes sem motivo aparente em plena madrugada. Pequenos acidentes começaram a se tornar comuns. Ele tropeçou em um degrau que subia todos os dias, quase caindo feio. Cortou o dedo com uma folha de papel, um corte pequeno, mas que sangrou insistentemente. Um vazamento surgiu em seu apartamento luxuoso, manchando o teto da sala de estar, justamente sobre uma pintura caríssima. Cada incidente, isolado, poderia ser explicado, mas a frequência, a variedade, a sensação crescente de que uma nuvem negra o seguia para onde quer que fosse. Isso começava a corroer sua compostura. Sua frustração era palpável.
Ele gritava com Clara por erros que não eram dela, pressionava seus gerentes até o limite, buscava culpados com uma fúria crescente. Sua mente lógica lutava para encontrar um padrão, uma causa racional para aquela maré de contratempos. Sabotagem? Incompetência generalizada? Uma conspiração bizarra? Nenhuma explicação parecia se encaixar perfeitamente. Ele se recusava a considerar a palavra azar. Azar era para os fracos, para os que não tinham controle sobre suas vidas. Ele era Arthur Vargas, ele fazia a sorte acontecer. No entanto, no silêncio de seu escritório, tarde da noite, enquanto olhava os gráficos negativos de seus investimentos ou os relatórios de falhas técnicas, uma inquietação profunda se instalava. Era como se o universo tivesse decidido, de repente, jogar contra ele. E ele não conseguia entender por quê. A engrenagem perfeitamente oleada de sua vida não estava apenas com um grão de areia. Parecia estar se desintegrando, peça por peça, rangendo sob uma pressão invisível e implacável. A maré de infortúnios de Arthur Vargas não passou despercebida. No mundo dos negócios, onde a reputação é moeda corrente, os sussurros começaram. Primeiro, foram olhares enviesados em reuniões, depois comentários abafados nos corredores. Ouviu sobre o projeto X do Vargas? Desmoronou. Parece que ele perdeu o toque de Midas. Dizem que ele anda com uma nuvem negra sobre a cabeça. Essas conversas, como ervas daninhas, espalhavam-se rapidamente, minando a aura de invencibilidade que ele tanto cultivara. Alguns de seus funcionários mais antigos, aqueles com raízes fincadas em crenças mais tradicionais, trocavam olhares significativos. Um dia, o motorista, um senhor que trabalhava para sua família há anos, arriscou um comentário enquanto dirigia sob uma chuva torrencial que surgiu do nada em um dia de sol. Tempos estranhos, senhor Vargas. Dizem que quando as coisas começam a dar errado assim, sem parar, é bom pensar se não ofendemos algum lugar ou alguém. Arthur o fuzilou com o olhar pelo retrovisor. Não me venha com essas bobagens supersticiosas, Afonso. Concentre-se na estrada. Mas a semente estava plantada, regada pela sua própria ansiedade crescente. O sono tornou-se um luxo raro. Quando conseguia adormecer, era assaltado por sonhos fragmentados e perturbadores. Não eram pesadelos claros, com monstros ou perseguições, mas sim sensações opressoras, imagens desconexas, a escuridão pegajosa da terra úmida, o brilho frio de uma pá metálica, o silêncio pesado de um lugar cheio de pedras silenciosas. E, por vezes, um rosto emergia da névoa onírica. O rosto do coveiro Elias, não acusador, mas observando-o com aqueles olhos claros e insondavelmente tristes. Arthur acordava sobressaltado, o coração palpitando, um suor frio na testa. Tentava sacudir as imagens, atribuindo-as ao estresse, à falta de sono, ao excesso de café. Mas a sensação de desamparo persistia durante o dia. Ele começou a notar coisas estranhas, ou talvez fosse apenas sua mente pregando-lhe peças. Uma porta que ele tinha certeza de ter fechado aparecia entreaberta. Um objeto em sua mesa parecia ligeiramente fora do lugar onde ele o deixara. O vento uivava de forma diferente ao redor de seu prédio à noite, quase como um lamento baixo e constante. Sua racionalidade lutava contra a maré crescente de irracionalidade. Ele se agarrava a explicações lógicas, buscava falhas nos sistemas, nos processos, nas pessoas. Contratou consultores para analisar seus negócios, médicos para checar sua saúde, que, apesar do estresse, continuava clinicamente perfeita. Mas nada explicava a persistência e a variedade dos problemas. A imagem do cemitério, do encontro com Elias, voltava à sua mente com uma frequência irritante. Ele a empurrava para longe com violência. Era absurdo, ridículo. Um breve encontro desagradável com um trabalhador braçal não poderia ter
consequências. Não podia. Era pensamento mágico, coisa de gente ignorante. Mesmo assim, a dúvida roía em algum canto escuro de sua mente, um verme crescendo na maçã podre de sua antiga certeza. E os sussurros, tanto os externos quanto os internos, pareciam ficar cada vez mais altos. Aconteceu durante a apresentação mais importante de sua carreira recente. Arthur Vargas estava no palco de um auditório lotado, sob os holofotes, revelando os planos para um mega empreendimento imobiliário que prometia redefinir o horizonte da cidade e solidificar seu legado. Anos de planejamento, milhões investidos em projetos e licenças, tudo culminaria naquele momento. Ele se sentia quase como o antigo Arthur novamente, confiante, no controle, a maré de azar esquecida temporariamente pela adrenalina do momento. Os slides avançavam perfeitamente. Sua voz ressoava com autoridade. Os investidores, na primeira fila, pareciam hipnotizados. Ele estava chegando ao clímax da apresentação, a revelação do design inovador do edifício principal. Foi então que a tela gigante atrás dele piscou erraticamente e apagou. Um murmúrio percorreu a plateia. Arthur manteve o sorriso forçado, sinalizando discretamente para a equipe técnica. "Pequenos problemas técnicos, senhores", ele disse, tentando soar casual. Mas a tela permaneceu escura. Segundos se transformaram em minutos agonizantes. A equipe técnica gesticulava freneticamente nos bastidores, mas nada. O silêncio no auditório tornou-se pesado, opressor. O controle da situação esvaiu-se completamente de suas mãos. Nesse exato momento, seu celular pessoal, esquecido no bolso interno do paletó, começou a vibrar incessantemente. Era Clara. Algo em seu instinto gritou que era urgente. Desculpando-se brevemente, ele atendeu, virando-se de costas para a plateia cada vez mais impaciente. A voz de Clara estava embargada, quase em pânico. "Senhor Vargas, a mídia acabou de sair uma matéria, um vazamento anônimo, documentos fiscais, estão insinuando fraude em larga escala em projetos antigos." O chão pareceu desaparecer sob os pés de Arthur. Fraude? Projetos antigos? Era impossível. Ele sempre fora meticuloso, implacável, mas dentro da legalidade. A sua legalidade. Mas a acusação estava lá, lançada no pior momento possível, diante de toda a comunidade financeira. Ele voltou-se para a plateia, o rosto pálido, o sorriso desaparecido. Os murmúrios agora eram altos, celulares sendo consultados rapidamente, olhares chocados e acusadores voltados para ele. A apresentação estava morta. O mega empreendimento provavelmente também. Seu legado, em vez de cimento e vidro, seria manchado por suspeitas e escândalo. Naquela noite, sozinho na penumbra de seu escritório agora silencioso, cercado por telas de notícias que estampavam seu rosto ao lado de manchetes sensacionalistas, Arthur sentiu o verdadeiro impacto da queda. Não era mais uma série de azares, era um ataque direto, preciso, demolidor. E enquanto olhava para o vazio, a imagem do cemitério surgiu, não mais fugaz, mas nítida, persistente. O rosto sujo de terra de Elias. Suas próprias palavras arrogantes ecoando em seus ouvidos. O que há para respeitar? A conexão, antes uma ideia absurda que ele rechaçava, agora se impunha com a força de uma revelação terrível. Poderia ser? Poderia um momento de desprezo ter desencadeado tudo isso? A lógica gritava que não. Mas a realidade de sua ruína gritava ainda mais alto. O orgulho, a razão, a certeza, tudo se estilhaçava diante da magnitude do desastre. Ele estava no olho do furacão e, pela primeira vez, a causa parecia ter um rosto, um lugar de terra, silêncio e desrespeito.
O escândalo foi a comportas que se abriu, liberando uma torrente de consequências que varreu o que restava do império de Arthur Vargas. O mega empreendimento foi suspenso indefinidamente. Investidores retiraram seu capital. Bancos, antes subservientes, agora o tratavam com frieza calculista, revisando suas linhas de crédito. A investigação fiscal, embora ele soubesse que era infundada em sua essência, consumia seu tempo, sua energia e vastas quantias em honorários advocatícios. Cada tentativa de conter os danos parecia apenas piorar a situação. Uma entrevista que ele concedeu para se defender foi desastrosamente editada, fazendo-o parecer culpado e arrogante. E-mails que ele enviou para tranquilizar parceiros foram interpretados como tentativas de encobrimento. Era como tentar apagar um incêndio com gasolina. As pessoas ao seu redor começaram a desaparecer. Parceiros de negócios de longa data pararam de retornar suas ligações. Amigos que frequentavam suas festas luxuosas agora atravessavam a rua para evitá-lo. A bajulação deu lugar ao silêncio, ou pior, à piedade disfarçada. Até mesmo Clara, sua leal assistente, parecia andar nas pontas dos pés, os olhos cheios de uma preocupação que beirava o medo. A solidão tornou-se sua companheira constante. Passava horas em seu escritório, antes um centro nervoso de atividade, agora um mausoléu de suas ambições passadas. Olhava para o telefone silencioso, para a caixa de entrada vazia. A raiva inicial, a busca frenética por culpados, deu lugar a um desespero frio e pesado. Ele se tornou irritadiço, explosivo. Descontava sua frustração nos poucos funcionários que restavam, suas palavras antes cortantes agora carregadas de um veneno amargo nascido do medo e da impotência. Via o medo nos olhos deles e isso o enfurecia ainda mais, criando um ciclo vicioso de isolamento. Ele tentou retomar o controle, traçar novas estratégias, usar sua mente analítica para encontrar uma saída, mas era como lutar contra a fumaça. Os problemas não eram lógicos, eram fluidos, imprevisíveis, quase malévolos em sua persistência. A sensação de estar sendo observado, julgado por uma força invisível, tornou-se quase constante. O mundo que ele antes dominava com um aceno de mão, agora parecia uma entidade hostil, conspirando ativamente para sua destruição. Ele estava preso em uma tempestade que ele mesmo, de alguma forma incompreensível, havia conjurado. E estava completamente, terrivelmente sozinho. A arrogância que o definira por tanto tempo era agora uma casca vazia, e por baixo dela, apenas o medo nu e cru o encarava no espelho. O estresse e o isolamento começaram a corroer as bordas da realidade de Arthur Vargas. Ou talvez algo mais estivesse realmente acontecendo. As ocorrências estranhas, antes sutis, tornaram-se mais frequentes, mais difíceis de ignorar ou racionalizar. Ele estava trabalhando até tarde em seu escritório, a única luz vindo do abajur em sua mesa e do brilho frio do monitor. Pelo canto do olho, teve a nítida impressão de ver uma sombra se mover na parede oposta, uma sombra que não correspondia a nenhum objeto na sala, densa e fugaz. Quando virou a cabeça rapidamente, não havia nada lá, apenas a parede nua e a sensação desconfortável de ter sido observado. Os sons noturnos, em seu apartamento de luxo, antes silencioso como um cofre, tornaram-se mais pronunciados. Não eram mais apenas os estalos normais da estrutura do prédio ou o zumbido distante da cidade. Eram sussurros indistintos que pareciam vir do corredor vazio quando ele passava. Eram arranhões leves na porta do quarto, como unhas roçando a madeira que cessavam assim que ele se levantava para verificar. Eram batidas suaves e irregulares nas janelas, mesmo nos andares mais altos, como se galhos de árvores invisíveis tentassem entrar. Seus sonhos se intensificaram, tornando-se terrivelmente vívidos. Ele se via repetidamente no cemitério,
Mas agora estava escuro, frio, e a terra sob seus pés era pegajosa, puxando-o para baixo. Via o rosto de Elias, não mais apenas triste, mas severo, seus olhos claros brilhando com uma luz antiga e fria. Às vezes, sentia o cheiro de terra molhada e flores murchas tão intensamente que o aroma persistia por alguns minutos depois de acordar, ofegante e suado. Objetos pequenos começaram a se comportar de maneira estranha. Uma caneta que ele tinha certeza de ter deixado sobre a mesa aparecia no chão do outro lado da sala. Livros caíam da prateleira sem motivo aparente. Luzes piscavam e apagavam em cômodos onde ele não estava. Ele tentou se agarrar à lógica. Era o cansaço extremo, a privação do sono, a pressão psicológica afetando sua percepção. Contratou eletricistas para verificar a fiação, dedetizadores para procurar por roedores. Nenhuma causa física foi encontrada. A dúvida sobre sua própria sanidade começou a torturá-lo. Estaria ele enlouquecendo? Seria essa a punição final, não a ruína financeira, mas a perda da própria mente? O medo tornou-se um companheiro constante, um nó frio no estômago. A linha tênue entre o real e o imaginário, entre a má sorte e algo deliberadamente sobrenatural, estava se esgarçando a cada dia. Ele se sentia preso em uma casa mal assombrada de sua própria criação, assombrado não por fantasmas de lençóis, mas pela consequência palpável e aterrorizante de sua própria arrogância. As sombras na parede pareciam crescer a cada noite. A queda final não foi um estrondo, mas um colapso lento e sufocante. Os últimos vestígios de seu império financeiro evaporaram. Os credores, antes pacientes, agora mostravam os dentes. Notificações de despejo chegaram para seu escritório luxuoso, para seu apartamento com vista panorâmica. As contas bancárias foram congeladas. De milionário influente a homem à beira da insolvência, a transformação foi brutalmente rápida. O golpe mais duro, no entanto, não foi financeiro, foi a humilhação pública. Um tabloide publicou fotos dele saindo de um prédio modesto onde conseguira alugar um pequeno quarto. A expressão cansada, as roupas antes impecáveis, agora um pouco amarrotadas. A legenda era cruel. O gigante caído. Arthur Vargas troca cobertura por canto. Ele se viu completamente despojado, sem dinheiro, sem status, sem poder, sem a rede de contatos que antes parecia tão sólida. Estava reduzido à essência de si mesmo, e essa essência era de um homem quebrado, assustado e terrivelmente sozinho. Naquela noite, sentado na beira da cama desconhecida naquele quarto pequeno e impessoal, o silêncio era diferente do silêncio de seu antigo escritório. Não era um silêncio de poder, mas de vazio. Ele olhou para as próprias mãos, antes acostumadas a assinar cheques de 7 dígitos, agora vazias e trêmulas. Foi nesse momento de quietude e desolação que a verdade, antes uma suspeita incômoda, depois uma possibilidade aterrorizante, finalmente se cristalizou com uma clareza inescapável. Não havia outra explicação. A linha reta que conectava sua antiga vida dourada à sua ruína presente passava invariavelmente por aquele dia cinzento no cemitério. Por aquele momento de desprezo gratuito, por aquele homem silencioso que ele humilhara. A sequência de desastres não era aleatória, era uma resposta, uma consequência direta. O universo, ou alguma força dentro dele, havia cobrado a fatura de sua arrogância. O orgulho, que fora sua armadura e sua arma, despedaçou-se completamente, deixando para trás apenas a dor crua do arrependimento e do medo. Não havia mais nada a perder, nenhuma reputação a zelar, nenhuma riqueza a proteger. Restava apenas a possibilidade, por mais tênue e irracional que parecesse, de tentar desfazer o erro original, voltar ao cemitério, encontrar Elias, pedir perdão.
Parecia uma loucura, uma tentativa patética e desesperada, mas era a única coisa que lhe restava. Uma faísca de determinação nascida não da confiança, mas do mais puro desespero, acendeu-se em seus olhos cansados. Ele precisava voltar. Precisava enfrentar o que quer que estivesse esperando por ele naquele lugar de silêncio e poeira. Era sua única e talvez última chance. A jornada de volta ao cemitério da Consolação foi o oposto da primeira visita. Não havia mais o sedã de luxo com motorista, apenas os pés de Arthur Vargas e o transporte público da cidade que ele antes sobrevoava de helicóptero. Ele pegou um ônibus lotado, sentindo os olhares curiosos dos outros passageiros. Alguns talvez o reconhecessem das notícias, outros apenas viam um homem de terno desgastado, com uma expressão sombria. Sentiu-se exposto, vulnerável, despido da armadura de riqueza que sempre o isolara. Cada solavanco do ônibus parecia ecoar a turbulência em sua alma. Desceu alguns quarteirões antes do cemitério, preferindo caminhar o resto do trajeto. Precisava daquele tempo, daquele esforço físico, como uma penitência autoimposta. O ar da manhã era fresco, mas Arthur sentia um peso no peito, uma apreensão que crescia a cada passo. Ele observava as pessoas na rua, o vendedor de flores arrumando seu carrinho, a senhora passeando com o cachorro, os jovens rindo a caminho da escola. Vidas comuns, rotinas simples que ele antes desprezava ou simplesmente ignorava. Agora pareciam possuir uma paz, uma normalidade que ele daria tudo para ter de volta. Cada passo era uma batalha contra o fantasma de seu antigo eu. O orgulho sussurrava em seu ouvido que aquilo era ridículo, humilhante, que ele deveria dar meia volta, tentar reconstruir sua vida com a lógica e a força que ainda lhe restavam. Mas o medo profundo do vazio e da escuridão que o haviam engolido, era mais forte. Ele precisava ir até o fim. Quando os portões de ferro do cemitério surgiram à vista, seu coração acelerou. O lugar parecia diferente agora. Não mais apenas um local lúgubre e inconveniente, mas um lugar carregado de significado, quase sagrado em sua quietude. O silêncio não era vazio, mas expectante. Ele respirou fundo, o ar parecendo mais denso ali, e atravessou os portões. Seus passos na terra batida eram hesitantes, reverentes. O som parecia alto demais naquele ambiente. Ele caminhava pelos mesmos caminhos que antes percorrera com impaciência, agora examinando as lápides, os anjos de pedra, as flores deixadas por visitantes anônimos. Havia uma história em cada canto, uma tristeza silenciosa, uma aceitação da finitude que ele nunca havia compreendido. Sentiu um arrepio, não de frio, mas de uma presença indefinível, como se o próprio ar estivesse observando, esperando. Ele não sabia onde encontrar Elias, ou mesmo se ele ainda trabalhava ali. Mas continuou andando, guiado por um instinto, uma necessidade desesperada de encontrar o homem que ele havia ofendido, o catalisador involuntário de sua ruína. A longa caminhada estava chegando ao fim, mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Ele o encontrou perto do mesmo mausoléu de mármore manchado, como se o tempo tivesse congelado naquele ponto específico do cemitério. Elias estava ajoelhado, exatamente como da primeira vez, cuidando de um pequeno canteiro de flores simples que teimavam em nascer ali. O sol da manhã iluminava seus cabelos grisalhos e as rugas profundas em seu rosto concentrado. Parecia não ter notado a aproximação de Arthur. O coração de Arthur batia descompassado contra as costelas. As palavras que ensaiara em sua mente durante a longa caminhada pareceram fugir, deixando apenas um nó na garganta. Ali estava ele, Arthur Vargas, o ex-titã dos negócios, reduzido a um suplicante diante de um humilde coveiro. Respirou fundo mais uma vez, o cheiro de terra e flores enchendo seus pulmões. Elias? Sua voz saiu rouca, quase um sussurro.
O coveiro levantou a cabeça lentamente, sem surpresa aparente, como se estivesse esperando por ele. Seus olhos claros encontraram os de Arthur, e neles não havia raiva nem triunfo, apenas uma calma profunda, quase antiga. Arthur deu um passo à frente, parando a uma distância respeitosa. Engoliu em seco. Eu precisava falar com você. Elias permaneceu em silêncio, esperando. O silêncio era pesado, preenchido apenas pelo canto distante de um pássaro e pela respiração nervosa de Arthur. Naquele dia, o dia em que estive aqui antes, Arthur começou, a voz embargada pela dificuldade de admitir seu erro. Eu fui indesculpável, fui arrogante, rude, desrespeitoso, com você, com seu trabalho, com este lugar. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas, lutando contra o último resquício de seu orgulho ferido. Eu não tinha o direito, eu estava cego pela minha própria importância e não vi nada além de mim mesmo. Ele olhou para as próprias mãos, depois ergueu o olhar novamente para Elias, a sinceridade nascendo do fundo de seu desespero. Eu não sei se faz alguma diferença agora, provavelmente não. Mas eu precisava voltar. Precisava dizer que eu sinto muito. Pelo modo como o tratei, pela minha falta de respeito. Eu estava errado. Profundamente errado. As palavras pairaram no ar quieto do cemitério. Elias o observou por um longo momento, seu rosto impenetrável. Arthur prendeu a respiração, esperando por uma repreensão, uma palavra dura, qualquer coisa. Mas Elias apenas inclinou levemente a cabeça, um gesto mínimo. Seus lábios se moveram, e ele disse, a voz baixa e calma, como o próprio silêncio do lugar. A terra ouve, Sr. Vargas, e perdoa quem se arrepende. Então ele voltou sua atenção para as flores, tocando uma pétala com a ponta dos dedos sujos de terra. Não houve mais nada, nenhuma absolvição formal, nenhuma condenação. Apenas aquelas palavras simples, enigmáticas, mas Arthur sentiu algo mudar. Uma tensão que ele nem percebia, que carregava em seus ombros, pareceu se dissipar, como névoa sob o sol da manhã. O ar pareceu ficar mais leve. Ele ficou ali por mais um instante, incerto. Então murmurou um obrigado quase inaudível e se virou lentamente. Enquanto caminhava de volta para os portões, não ousou olhar para trás. Sentia-se estranhamente vazio, mas era um vazio limpo, diferente do vazio pesado do desespero. Era como uma tela em branco, esperando por algo novo. Ele não sabia o que o futuro reservava, se sua sorte mudaria, se conseguiria reconstruir alguma coisa. Mas, naquele momento, ao deixar o cemitério para trás pela segunda vez, sentiu uma paz que não conhecia há muito, muito tempo. Uma paz frágil, incerta, mas real. Ao sair pelos portões de ferro do cemitério da Consolação, Arthur Vargas piscou sob a luz do sol, que pareceu por um instante mais brilhante do que o normal. O peso em seus ombros havia diminuído, substituído por uma quietude interna que ele mal reconhecia. Enquanto esperava no ponto de ônibus para iniciar a longa viagem de volta à sua nova e modesta realidade, uma senhora ao seu lado deixou cair sua sacola de compras, espalhando laranjas pela calçada. Sem pensar, o antigo Arthur teria ignorado, talvez até se irritado com o transtorno. Mas agora ele se abaixou instintivamente e ajudou a senhora a recolher as frutas. Um gesto simples, quase automático. A senhora sorriu, um sorriso genuíno e agradecido. Muito obrigada, meu jovem. Que gentileza a sua. Arthur apenas acenou com a cabeça, sentindo um calor inesperado com o agradecimento simples. Foi o primeiro pequeno sinal. Não houve milagres instantâneos. Sua fortuna não reapareceu magicamente. As acusações legais não desapareceram da noite para o dia, embora, curiosamente, algumas das provas mais contundentes contra ele começassem a se mostrar inconsistentes, e o ímpeto da investigação pareceu diminuir gradualmente.
A reconstrução de sua vida foi um processo lento, árduo e, acima de tudo, diferente. Ele conseguiu um emprego modesto em uma pequena empresa de consultoria, um cargo que seu antigo eu teria considerado humilhante. Mas ele o aceitou, trabalhou duro, usou sua inteligência não mais para dominar, mas para colaborar. Meses se passaram, transformando-se em um ano. Arthur Vargas não era mais o rei em seu castelo de vidro. Vivia em um apartamento simples, usava o transporte público, comia refeições caseiras, perdera quase tudo o que definia sua antiga identidade, mas havia ganhado algo em troca. Aprendeu a ouvir mais do que falar. Aprendeu a observar os pequenos detalhes da vida que antes lhe passavam despercebidos. Aprendeu o valor de um bom dia sincero, de um favor desinteressado. Um dia, passando perto do cemitério, não por obrigação, mas por um impulso tranquilo, ele comprou um pequeno vaso de flores simples do vendedor na calçada. Entrou pelos portões, agora sem a antiga apreensão, e caminhou até o mausoléu manchado. Elias não estava lá naquele dia. Arthur ajoelhou-se. O terno barato não importava mais, e colocou o vaso de flores perto do canteiro que o coveiro cuidava com tanto esmero. Não disse nada. Apenas ficou ali por um momento, sentindo a paz daquele lugar, não mais como uma ameaça, mas como uma promessa silenciosa. A sombra da arrogância havia se dissipado, substituída pela luz suave da humildade. Ele não tinha mais um império, mas havia encontrado um tipo diferente de riqueza. Uma paz interior que nenhum dinheiro poderia comprar e nenhuma maré de azar poderia roubar. O sol brilhava sobre as lápides e, pela primeira vez em muito tempo, Arthur Vargas sorriu, não com a satisfação do poder, mas com a serenidade de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo.